Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, irmãos, hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouco fora do habitual. Eu não vou trazer nenhum estudo, eu não vou trazer nenhuma pregação. Hoje eu vou ensinar vocês como utilizar a palavra de Deus, como usar a Bíblia, né? Então, esse vídeo você pode estar se perguntando assim, mas eu sou crente, Pedro, já sou crente há muito tempo, mas às vezes você não sabe tudo. A gente tem que ter humildade, porque às vezes a pessoa vê um jovem com espinha na cara e acha que não pode aprender nada com ele. Isso é vaidade. A gente sempre, se a gente está com humildade, a gente sempre pode aprender alguma coisa com o outro. Então, irmãos, existe dois tipos de Bíblia. Existe a Bíblia comum, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e existe a Bíblia de estudo. E qual que é a diferença da Bíblia de estudo para a Bíblia comum? Bom, a Bíblia de estudo, ela tem um rodapé no canto da folha. Esse rodapé são alguns estudos baseados na palavra de Deus para poder facilitar a interpretação da palavra. Então essas Bíblias de estudo, elas são diferentes só nisso, das Bíblias comuns, da Bíblia habitual que a gente já está acostumado a ouvir. Eu vou tentar gravar para vocês aí a minha Bíblia e vou explicar para vocês como é uma Bíblia de estudo. Então, irmãos, deixa só eu posicionar o celular aqui, de maneira mais confortável para mim. Então, irmãos, vocês têm que tomar cuidado se vocês for comprar uma Bíblia de estudo, porque tem muitas Bíblias hoje de estudo que pregam estudos que até contrariam a palavra de Deus. Então o que eu aconselho a você? Pesquisa na internet, review, pesquisa na internet sobre essa Bíblia. Veja se tem procedência os estudos dela antes de você comprar. Porque senão você vai estar jogando dinheiro fora, para poder ficar ouvindo heresia. Heresia não edifica ninguém, só deixa a gente mais ignorante. Então, irmãos, como utilizar uma Bíblia? Então a Bíblia, ela é um conjunto de livros. São vários livros em conjunto. Eu deixei até algumas coisas aqui. Eu montei um esquema de imagens. Eu mesmo fiz. Então ao decorrer do vídeo, eu vou colocando as imagens. Você pausa o vídeo para você ver a imagem, para facilitar o seu entendimento, tá? Se você está vendo o vídeo pelo TikTok, eu já coloquei aí na bio do TikTok que os vídeos completos só no canal do YouTube. Por quê? O TikTok, ele corta o vídeo em 10 minutos. Mais de 10 minutos ele corta. Então, eu não sei se esse vídeo vai ter mais de 10 minutos. Amém? Mas se tiver mais de 10 minutos, vai no YouTube lá e você vai vendo, clica na playlist, estudo da palavra, que esse vídeo vai estar lá na playlist lá. Então, como ler a Bíblia corretamente? Ou como usar a Bíblia corretamente? A Bíblia é dividida entre livros, capítulos e versículos. Exemplo, vou dar um exemplo aqui do Salmo 91. Salmo 91. Qual é a estrutura dele? Salmos é um conjunto de livros, então é livro. E 91, capítulo. Vou deixar uma imagem aí para poder ilustrar aí, tá? Fica tranquilo. Ao ler a palavra, para o entendimento seu e dos outros, primeiro falar o livro, depois o capítulo e o versículo. Então, por exemplo, primeiro é o livro, depois o capítulo e o versículo.
tem muitos pregadores aí, tem muitos crentes, né, de forma geral, que você vê que eles é inacreditável, isso é um erro. Com todo respeito, eu não quero corrigir ninguém, mas para mim isso é um erro de quem batizou ontem, irmãos. A pessoa vai pregar ou ler a palavra, a pessoa chega e fala assim, João 3:2:1. Que isso, irmão? Na minha Bíblia não tem João 3:2:1 não. Você está passando o WhatsApp do João? A Bíblia é dividida entre livro, capítulo e versículo. Quando você for ler a palavra de Deus, você tem que falar o livro, o capítulo e o versículo. Como é que a gente vai achar depois, né? Então isso é um erro grotesco. Eu vou ver se eu deixo a imagem aí, explicando aí. Alguns livros são organizados em número ordinal. Ah, Pedro, o que é número ordinal? Por exemplo, primeiro, segundo e etc. Por aí vai. Como fica a leitura deles? Primeiro, a classificação do número ordinal. Exemplo, primeiro. E depois o livro que você for ler. Exemplo, Pedro, depois o capítulo e o versículo. Então como que fica? Eu vou deixar tudo aí, não se preocupa, tá? Não se preocupa. Eu vou colocar as imagens aí com os exemplos e você pausa o vídeo aí e você vai ver. Então como que fica? Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Primeiro, alguns livros, eles têm um número antes, alguns capítulos, alguns textos da Bíblia, eles têm um número antes do livro. Então pode ter 1, 2 ou 3. Só que você não vai ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Você vai ler 1 Pedro, aí depois vem o capítulo que você quer ler. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, até o versículo que você vai ler, tá? Tem que ler, tem que falar o número ordinal primeiro, depois o nome do livro que você vai ler e depois o versículo. Os livros contêm suas abreviações, muito utilizadas em Bíblias de estudo, ou livros de autores cristãos. Geralmente, os significados das abreviações da Bíblia encontram-se nas primeiras folhas da Bíblia, mas pode variar de acordo com a versão da sua Bíblia. Então, irmãos, abreviação. Muito crente se pega nisso aí. Tem crente que é velho de igreja e não sabe e não memorizou as abreviações da Bíblia. Aí tem lá, por exemplo, 1 Pedro, por exemplo, 1 PE, versículo 1, versículo 3. PE, que é PE? É Pedro. PE é a abreviação de Pedro. Aonde você encontra essas abreviações, o significado dessas abreviações? Geralmente, você encontra nas primeiras folhas da Bíblia. Geralmente é nas primeiras folhas. Tá lá as abreviações, o que significa. E é bom, irmãos, você memorizar algumas dessas abreviações. Você não precisa memorizar todas as abreviações, mas se você for pegar um livro de um autor, se você for pegar um estudo, uma Bíblia de estudo, a citação bíblica que eles dão são as abreviações. Se você não souber a abreviação, como é que você vai achar na palavra? Como é que você vai achar na Bíblia depois? Complicado. Portanto, a leitura correta deve ser feita primeiro o número ordinal, né, como eu já disse antes, primeiro, segundo, depois o nome do livro, exemplo, Pedro, né, João, Coríntios, depois o capítulo e por último o versículo. Lembrando aqui que esse versículo, você tem que falar o versículo, o primeiro versículo que você vai ler,
até o último versículo que você vai ler. Vamos dar um exemplo aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo tal. Tem que dar o versículo de abertura e o versículo de fechamento, tá? Então tem muitas vezes que as pessoas parece que tem até preguiça de falar, né? O capítulo, o versículo, aí fala lá João 2, 3, 4. Irmãos, não é assim que funciona, irmão. A palavra de Deus é organizada. A palavra de Deus é feita com ordem, decência, pudor, organização e por aí vai. Então, irmãos, eu vou deixar as imagens aí ilustrativas. Eu vou colocar a imagem da minha Bíblia explicando o que é uma Bíblia de estudo no final do vídeo. E eu acho que eu já falei tudo. Eu resolvi gravar esse vídeo, irmãos, destinado aos novos convertidos. Porque eu, quando me converti, ninguém me explicou como funcionava. Ninguém me explicou nada. E então, se esse vídeo foi edificante para você, curte ele, se inscreva no canal. Eu vou deixar o vídeo aí. Eu já quero agradecer você que chegou até aqui. Que a paz do Senhor seja com todos vós. Então, irmãos, essa é a minha Bíblia que eu utilizo nos vídeos. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo pentecostal. Já está até gastada aqui. É a minha primeira Bíblia de estudo que eu ganhei. Então essa é a minha Bíblia de estudo pentecostal. Aqui no início, você pode ver índice dos livros. Como eu disse nas abreviações, ó. Existem as abreviações dos livros. É bom memorizar, tá? Se não puder memorizar, pelo menos saiba alguns. Aqui tem os estudos, né? Índice, aqui tem todos os estudos que ela contém. E qual é a diferença de uma Bíblia, irmãos? De estudo para uma Bíblia comum. Você vai ver agora. Como você pode ver, aqui está a palavra, aqui está a palavra de Deus. E aqui embaixo está o rodapé que contém a explicação sobre os versículos da Bíblia. É muito bom para o entendimento, muito bom para quem quer se aprofundar na palavra. Entretanto, eu sou um cara chato, mas um cara muito chato, entendeu? Com questão de estudo. Essa Bíblia, numa escala de 0 a 100, me satisfez, né? No caso, 60%. Mas eu acho assim, uma pessoa que não tem muita aptidão, que não lê muita palavra de Deus, eu aconselho muito essa Bíblia. Eu aconselho demais, porque ela me edificou bastante. Ela criou raízes. A maioria dos estudos aí do canal, alguns eu tive que complementar, né? Eu tive que colocar fora do estudo dessa palavra aqui, mas a maioria dos estudos do canal aqui são dessa Bíblia. Então essa Bíblia é de estudo, feita pela editora Revista Almeida Corrigida, CPAD. Então, irmãos, eu vou deixar aí um link na descrição do vídeo, né? Na Amazon, que é a maior livraria do Brasil, onde essa Bíblia está em desconto. Então, se você quiser adquiri-la, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? E o que eu aconselho a você, irmão? Antes de você comprar uma Bíblia de estudo, veja os reviews. Veja os reviews na internet. Veja se realmente essa Bíblia tem estudos que não vão contra a palavra de Deus. Porque tem muito estudo, até estudo. Você pensa assim, ah não, mas se passou pela editora, não tem heresia. Rapaz, você está muito enganado. Você está muito enganado. Tem muita Bíblia aí que é caríssima. Tô falando coisa de R$400 e tá cheio de heresia. Você vai gastar dinheiro com esse troço, é melhor você pegar seu dinheiro e rasgar e jogar fora, cara. Pelo menos essa é a minha opinião. Então eu aconselho aquilo que já passou na minha mão, que tem uma procedência boa, que eu já verifiquei. Essa Bíblia é boa. Ela tem muito estudo bom. Entretanto, você tem que ver os estudos com aqueles olhos de dúvida, sempre questionando, sempre com aquela palavra, será? Você não pode ser 100% confiar em nada. Você tem que dormir com o olho aberto, outro fechado.
entendeu? Então leia a palavra de Deus. Outra coisa, tem muito pregador que utiliza os estudos para poder utilizar no seu sermão. Irmãos, é complicado. Não é, eu tô falando para vocês, eu já utilizei na pregação alguns estudos, uma vez ou outra. Mas a gente não pode ser dependente de estudo não, irmão. A gente, quando vai pregar, a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus colocar a palavra e conduzir a palavra através do nosso entendimento da palavra de Deus. Então, esses pregadorzinhos aí de rodapé de Bíblia não sabe nada, né? Com todo respeito. Quiser usar uma vez ou outra, usa. Mas, geralmente, esses estudos são estudos para culto de ensino, por exemplo. Algumas igrejas têm culto de ensino. Geralmente são para isso, né? Pregação não tem nada a ver. O culto de a pregação, o sermão de pregação é totalmente diferente de um culto de ensino. É outra doutrina, é outra pegada. Então, irmãos, essa é a Bíblia que eu apresentei para vocês. Para quem já me segue aí no YouTube, aí, no TikTok, já está acostumado com os estudos. Os estudos vêm dessa Bíblia. Alguns dos estudos vêm dessa Bíblia. Alguns, tá? Não são todos, não. Então eu aconselho aí o link para poder comprar ela lá no site, está na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui, eu já quero te agradecer. Eu estou pensando seriamente em comprar outra Bíblia, né? Porque essa Bíblia aqui eu já li todos os estudos dela. E eu já estou muito familiarizado com esses estudos já. Estou querendo ampliar os horizontes, né? Pode ver que já está cheio de papel marcado aqui, né? Você pode até ver. Então, irmãos, se eu comprar outra Bíblia, eu já vou gravar e vou fazer o review para vocês, tá? Mas é isso aí, eu acho que eu já falei tudo que eu devia falar, né? Bom, se você chegou até aqui, que a paz do Senhor seja com todos vós, amém?